Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos para esta live que começa a partir de agora. Senhores e senhoras, vão sendo avisados de que estamos online para esta nossa live, para esta aula que começa em instantes. Você que pensa em empreender, você que tem essa vontade, você que tem esse desejo, você que de alguma forma procura isso, você que tem dúvidas, você que tem medo, você que tem vontades. Hoje é um dia de você aprender com quem já fez, e essa é uma oportunidade que para todos nós tem imenso valor. E hoje eu me uno a todos vocês na condição de aprender com uma pessoa que eu tive o prazer de ler todos os livros. Eu li. Fala, meu amigo Summer, beleza? Beleza, como é que você tá? Tudo jóia, rapaz, tudo beleza. Sabe que eu estava te apresentando, dizendo que eu tive o prazer de ler, eu te disse isso pessoalmente, de ler todos, eu não li um, li todos, Geração de Valor, depois Ponto de Inflexão, inclusive sugeri que você escrevesse o segundo ponto de inflexão, mas eu acho que eu perdi para outra enquete, sobre o sucesso. Enfim, é um prazer inenarrável. Eu acho que dispenso apresentações. O Flávio Augusto é o Flávio Augusto, e quando o sujeito é predicado de si mesmo, então o currículo é dispensável. A sua história Isso, você é muito generoso, rapaz. fala por si só. Para todos nós é uma honra ter você aqui conosco nesta noite. E para nós é uma aula e uma oportunidade. Flávio, eu vou fazer algumas perguntas e você fique à vontade para fugir ao tema, para se aprofundar no tema. A palavra é sua mesmo, tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta seguinte: a maioria dos meus seguidores tem entre 25 e 44 anos. Então é esse o público para quem você se dirige. Então é um público jovem que tem uma vontade de empreender, tem alguma condição, às vezes o sujeito tem um carro, tem uma poupança, alguma coisinha. Então a primeira pergunta é essa: se você tivesse, não é se você pudesse voltar atrás, mas se você tivesse 30 anos, 35 anos hoje, e tivesse 30 mil reais, o que você faria? Maravilha, obrigado pelas palavras, Summer. Foi um prazer estar com você, com o teu público aqui. Casualmente, grande parte, mais de 80% de quem me acompanha por aqui também tem essa idade. Então, nós falamos com um público mais maduro, digamos assim, né? Aquele público que já está aí na pista, que já sabe o que quer da vida, e quando não sabe, às vezes está decidindo ainda. Então, falar sobre empreendedorismo para mim é sempre um prazer. Muita gente acha, Sandra, que a quantidade de capital que tem é o principal fator para você empreender. É fato que sem capital você não empreende. Mas o principal elemento para você empreender não é o capital. Definitivamente não é o capital. Na realidade, é um outro tipo de capital. É o capital intelectual. O principal capital para você empreender não é o capital financeiro, é o capital intelectual. É o teu conhecimento sobre empreendedorismo, o teu conhecimento sobre o negócio, seu conhecimento sobre vendas, canais de vendas, como você pode distribuir o seu produto, a forma de você se relacionar com o seu cliente, como você vai posicionar sua marca, como você vai posicionar sua empresa, como você vai gerir as pessoas que, consequentemente, vão trabalhar no seu negócio. São muitas pessoas, em muitos departamentos diferentes, especialidades diferentes. Como é que a gestão dessas pessoas acontece? Como é que você vai gerir os processos que essa empresa vai funcionar? Como você vai gerir os processos tecnológicos dessa empresa? Ou seja, todo esse quebra-cabeças que faz parte de algo que a gente chama de empresa é o principal capital. Não é? Saber operar saber pilotar essa Ferrari, ele é um capital maior, ele é um capital que tem mais valor do que o capital financeiro. Eu não estou dizendo que seja possível empreender sem o capital financeiro.
Mas esse capital intelectual é o mais importante. Se eu for voltar no tempo, eu tinha menos de 30 mil reais e tinha mais um capital do meu cheque especial remunerado a uma taxa de juros de 12% ao mês para o Banco Unibanco, em 1995, algo que eu não recomendo muito, mas era a minha única alternativa de saltar a grande muralha que me impedia de chegar do outro lado, né? Todo mundo quer chegar do outro lado é muito bom, mas para isso você tem que saltar uma grande muralha. Então eu não tinha esse capital. Uma alternativa, conforme eu me utilizei, foi lançar mão de empréstimos bancários. A outra alternativa em que muitas pessoas lançam mão é de ter um sócio, um investidor, alguém que acredita no seu trabalho, que acredita no seu projeto e que quer se associar a você em troca de ter um pedaço da sua empresa. No fundo, é uma venda antecipada do seu negócio, de um pedaço dele, para que você tenha aquele capital para poder iniciar a sua operação. Então, dito isso, eu gostaria, antes de mais nada, dizer que muita gente acha que o capital financeiro é o principal, mas eu garanto a você, depois de empreender há 27 anos, eu estou há 27 anos empreendi no Brasil, empreendi fora do Brasil, empreendi em diferentes setores, eu garanto a cada pessoa que está me ouvindo que o conhecimento sobre o que e como a pessoa vai fazer é mais importante do que a grana. Perfeito. Então, com 30 mil reais já seria possível, mais ou menos, se a pessoa tivesse a mentalidade adequada e fazendo uma pesquisa de mercado. Você falou muito sobre quando você começou, que o fato, e essa é uma história conhecida de muitos de nós, quando você começou, você experimentou desafios que, inclusive, alguns você não recomenda, que é o cheque especial, enfim, em razão da taxa de juros. Mas a gente sabe que a sua história é uma história de acertos. Mas se você pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa nessa história de acerto, teria alguma coisa que você faria diferente? Uma maturidade que você adquiriu com os anos? Você olha, ali eu poderia ter feito diferente? Muitas coisas eu poderia ter feito diferente, teria chegado mais rápido, teria tido resultados mais rápidos. Hoje é mais fácil falar, não é? O ponto é que naquela ocasião, com as informações que eu tinha, com a cabeça que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, talvez eu precisasse cometer algumas falhas que eu cometi para poder aprender e chegar até onde eu cheguei. Claro, com a cabeça que eu tenho hoje, teriam várias coisas que eu faria diferente. Eu posso dar exemplos práticos, né? Eu abri 24... eu comecei abrindo escolas de inglês, né? Então, abri a primeira escola de inglês no Rio de Janeiro, a primeira unidade da WhatsApp no centro do Rio de Janeiro foi aberta em 3 de abril de 1995. E eu, em 3 anos, eu abri 24 escolas próprias. Então, cada escola tinha mais ou menos um imóvel com 400 metros quadrados, cerca de 40 funcionários, um espaço para atender entre 600 a 1.000 alunos, e o investimento atualmente de uma escola é de cerca de 500 mil reais para você abrir uma escola. Então, naquela ocasião, a primeira escola foi com uma pequena economia que eu tinha, mas que não era o suficiente, mais um dinheiro de empréstimo. Aquela grana dava para fazer a reforma e ponto. Eu teria que já vender para ter dinheiro para pagar as despesas do primeiro mês. Se eu não vendesse o suficiente, não tinha dinheiro para pagar o primeiro mês, já quebrava já no primeiro mês. Então, o ponto é que eu já dominava o processo. Eu já trabalhava há 4 anos na área de vendas de escolas de inglês, já estava familiarizado com o processo, já estava familiarizado com tudo que era necessário para prospectar alunos. Então, isso era muito menos assustador do que parece para mim naquela ocasião. Quando a gente conta assim, né? Nossa, meu pai, que loucura e tal. Não é uma coisa ortodoxa, mas era menos assustador do que parece para mim, que já tinha passado por mais de 4 anos de experiência, eu estava bastante seguro, eu simplesmente fiz aquilo que eu sabia e tudo deu certo. Não só deu certo aquela escola que eu abri, como eu abri 24 escolas. A segunda escola foi no cheque especial também, foi em São Paulo, e essa escola foi um sucesso retumbante também, lá a gente abriu na Avenida Paulista,
E tudo era um desafio, desde alugar um imóvel, não tinha fiador, era um garoto de 23 anos de idade, você imagina, você chegar com um dono de um imóvel na Avenida Paulista, um andar inteiro, não, eu quero alugar esse imóvel aí, mas beleza, quem é você? Não, eu sou Flávio Augusto da Silva, eu sou carioca, tenho 23 anos de idade e quero alugar o seu imóvel. Quem é seu fiador, meu filho? Não, meu fiador é meu pai, mas meu pai é sargento do Exército, entendeu? E tem um apartamento que custa R$ 200 mil lá na periferia do Rio de Janeiro, talvez até menos do que isso. E o aluguel, só o aluguel condomínio IPTU de São Paulo custava US$ 26 mil na época. Só o aluguel condomínio IPTU. 26, um mês, US$ 26 mil. Então, assim, eu tive que achar um outro maluco que topou alugar para mim. Um doido que ouviu um moleque falando com ele, que acreditou na minha maluquice, que me alugou. Outro dia até fiz uma homenagem para ele, agradecendo na maluquice dele. Tá lá até hoje, do prédio lá na Vila Paulista. E aquela escola foi um sucesso retumbante e aquela escola gerou muito caixa. E através do sucesso do Rio de Janeiro, que foi a primeira escola, e o sucesso retumbante da segunda, que foi em São Paulo, nós inauguramos 24 escolas em 3 anos. Só para ter uma dimensão do que são 24 escolas em 3 anos, é uma média de uma inauguração a cada 45 dias. Então, imagine que a cada 45 dias eu inaugurei uma nova escola em diferentes capitais do Brasil. Então, a gente inaugurou Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Maceió, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, enfim, de norte a sul do Brasil, a gente inaugurou 24 escolas. O que eu faria diferente? Eu teria concentrado as minhas primeiras escolas tudo no Rio de Janeiro e São Paulo, no máximo. Seria mais fácil a logística, seria mais fácil, óbvio. Hoje é fácil falar, não é? Mas naquela época, garotão, cheio de gás, viajando, não vou fazer acontecer. Fizemos acontecer, mas a que custo? Com qual esforço? Não é? Com qual dispêndio financeiro para bancar? Foi um sucesso, mas eu teria talvez aberto as mesmas 24 concentradas em duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo no máximo, para ganhar musculatura, acumular mais capital e expandir para o Brasil inteiro no segundo momento. Esse é um exemplo de coisas que eu talvez mudasse hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje. Você, antes de fundar a escola, trabalhou um tempo relevante com vendas, né? 4 anos, né? Como primeiro, depois gerente, diretor de vendas, enfim, de um curso de inglês. Lá você aprendeu com a experiência também a vender. Mas a partir do momento que você se tornou dono da escola, não era só venda, tinha toda a gestão. Como é que você adquiriu esse conhecimento tão rápido ao ponto de expandir para 24 unidades em intervalo de tempo tão curto? Perfeito. Bom, primeiro é o seguinte, apesar de eu ter me dedicado a 4 anos focados em vendas, nesses 4 anos, no terceiro ano, foi o ano que eu tinha já os meus maduros 21 anos de idade, eu fui, assim que fui promovido a diretor, eu fui transferido para trabalhar na Venezuela. Então eu morei na Venezuela, né? Tenho um carinho imenso por aquele país, em 1993, quando a Venezuela era um país muito mais interessante que o Brasil, mais rico. Aliás, eu tive meu primeiro celular na Venezuela, nem existia celular no Brasil ainda. Tive meu primeiro carro na Venezuela também. Não é? Então, o país era muito interessante, um país rico, e aquela empresa que eu trabalhava abriu uma filial na cidade de Valência, na Venezuela. Então, eu fui convidado para implantar uma escola lá na Venezuela. Naquela ocasião, eu estava recém-casado, sabe? Eu tinha 21, tinha me casado 6 meses antes, quando eu tinha 20. A Luciana já era uma veterana, já tinha 18, não é? Então, eu com 21 e a Luciana com 18 anos, nós fomos transferidos para a Venezuela e a Luciana começou, 6 meses antes de ir para a Venezuela, trabalhar como auxiliar administrativo da escola. E quando nós fomos transferidos para a Venezuela, a Luciana foi promovida precocemente a gerente administrativa daquela escola. Então, tanto eu, aos 21 anos, já diretor de venda, já um cara que já vendia bastante, vendia curso, não é? Tinha um trabalho de recrutar, treinar vendedores, fazer um trabalho de distribuição. Já era um trabalho já maduro, já que eu fazia, apesar da pouca idade, eu cresci muito rápido.
nessa área. A Luciana estava dando os primeiros passos dela. Aquilo ali representou, tanto para mim quanto para a Luciana, uma oportunidade de empreender sem risco. Porque nós empreendemos com o dinheiro do chefe, com a empresa do chefe, porque nós chegamos lá, tínhamos uma casa alugada, a casa alugada onde seria a escola, e 5 alunos na escola. E um professor contratado, um outro funcionário lá, 2 recepcionistas contratadas, e eu e a Luciana. E a gente chegava com um gerente, eu era um diretor comercial, chegava com um gerente comercial também, tinha que recrutar, montar a equipe e começar um negócio do zero. Então, a Venezuela, para nós, a gente gosta de brincar que foi o nosso MBA. Não é? Ela foi a experiência gratuita de empreender sem risco com o dinheiro do chefe, porque nós, apesar de sermos funcionários daquela empresa, a gente tocava aquilo como se fosse nosso. Ainda mais começando aquele negócio do zero, em outro país, com outra lei trabalhista, com outra lei tributária, com outro idioma, uma outra cultura, e 2 moleques lá chegando para começar esse negócio. Então, eu tinha que vender, eu não falava espanhol, tive que aprender espanhol e vender ao mesmo tempo. E ali nós passamos o ano, praticamente quase todo o ano de 1993, lá na cidade de Valência. Saímos de lá com quase 500 alunos matriculados, e aquilo foi uma experiência de empreender. A partir daquele momento, além de vender, eu passei junto com a Luciana a tocar a operação do negócio, não só na parte financeira, que ela já tinha feito um estágio de 6 meses, então ela já estava mais familiarizada, e na parte operacional, de gestão, de retenção de alunos, de gestão da equipe interna. Aquilo foi uma experiência muito interessante, que foi um protótipo para nós do que é uma empresa. Agora, aquilo ali também serviu para nós, Sam, como um protótipo que nos fez enxergar as falhas que a empresa onde nós atuávamos tinha. Porque a gente começou a conhecer um pouco mais sobre a operação, sobre o que fazer, enfim, a experiência foi muito boa, e a gente começou a ter um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais questionador daquele modelo no qual a gente já trabalhava há algum tempo. E a Luciana voltou da Venezuela e já foi absorvida como gerente administrativa na escola onde a gente estava. Tinha uma diretora administrativa e ela como gerente administrativa. Ali nós trabalhamos mais 1 ano naquela empresa. Então a Luciana trabalhou mais 1 ano na parte de gestão. Eu trabalhei mais 1 ano naquela empresa, ainda comecei a assumir escolas em outras cidades. Eu trabalhava em Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Salvador e Cuiabá. Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Salvador e Cuiabá. Então, eu já tinha uma rotina de ter vários gerentes na minha liderança, já viajava para outras cidades para tocar a parte de vendas. E a Luciana, lá, a gente é recém-casado, a Luciana lá, tocando a parte de gestão no Rio de Janeiro, na unidade do Rio de Janeiro. Neste ano, foi um ano que eu cresci muito, foi um ano que eu e Luciana começamos a conversar sobre o que a gente percebia ser alguns problemas na operação. Foi quando a gente tomou a decisão de iniciar nosso próprio negócio, começar a nossa própria empresa. A gente gostava muito daquela empresa, mas percebeu que eles não iriam mudar, eles tinham uma visão convicta sobre aquele modelo. A gente já não acreditava mais naquele modelo. Saímos no nosso auge e abrimos a WhatsApp ali naquelas condições que eu falei. Então, esse meu MBA, entre aspas, na Venezuela, que era um outro país, um outro idioma, e a gente saiu de lá com 500 alunos, mais a experiência mais financeira, mais processual e financeira de gestão da Luciana, foi o pontapé inicial para a gente começar uma escola. Então, com uma escola, a gente teria que fazer o que fez na Venezuela. Com uma escola no Rio de Janeiro, a minha casa, eu teria que fazer, eu já comandava 4 escolas, ou seja, sobre o que eu tinha que fazer para o negócio dar certo, eu estava muito tranquilo. Sobre o que a Luciana tinha que fazer, a gente já conhecia. E sobre aquilo que eu ainda ia descobrir ao longo do caminho, a gente estava muito confiante que ao longo do caminho a gente poderia desenvolver e aprender. Agora, esse capital intelectual de gestão, de escola especificamente, e de vendas para uma escola, principalmente vendas, eu já tinha muito bem sólido, né? Uma pergunta que é comum, existem 2 que são muito comuns que eu recebo.
Qual o momento de uma pessoa deixar o emprego para empreender? Ou ela concilia e deixa depois? Quando é que ela abre mão? Eu sei que você disse que estabilidade não existe, que é uma máxima sua famosíssima, inclusive tatuada, né, por alguns. Mas qual é? Existe um momento certo ou nunca é o momento certo? Sempre é o momento de você tomar essa decisão? Muito pessoal. Não acredito que exista uma resposta única. Por que que ela é muito pessoal? Porque depende da disposição ao risco que cada um tem. Nada é garantido em negócios. Como nada é garantido, o momento que é certo para mim pode não ser para você. Pode ser para outro, pode não ser para outra. Porque a disposição ao risco que cada um tem é um elemento, é um fator. Outro fator é o nível de inconformidade que a pessoa tem. Porque empreender é uma ferramenta que atende aos inconformados. O inconformado é aquele que olha a situação que ele tem e a inconformidade dele é tão grande que o risco se torna pequeno. Eu não quero o A, eu estou no A e quero ir para o B. O meu nível de tolerância ao A vai me fazer pensar 10 ou 200 vezes se eu quero mesmo ir para o B. Se o meu nível de tolerância é pequeno, qualquer risco também é pequeno. Então depende de pessoa para pessoa. No meu caso, eu abri uma empresa do mesmo setor. Eu não poderia trabalhar num curso de inglês e abrir o meu curso de inglês. Não seria ético. Então eu teria que realmente sair de onde eu estava para entrar, para começar o projeto onde eu queria. Eu já estava ganhando, em média, em 1994, $7.000 por mês. Eu era um garoto de 23 anos que ganhava muito bem. Ganhava uma média de $7.000 naquela ocasião. Não é? E $7.000 sempre é um dinheiro muito grande, né? Ontem, hoje, sempre, né? A preço de hoje, são R$ 35.000 por mês. Seriam R$ 35.000, exatamente. A Luciana ganhava ali, naquela ocasião, eu não me lembro exatamente, mas talvez ela ganhasse seus $500 naquele momento. Ela estava no início da vida dela, ali na carreira, com 18, já 19 anos. A Luciana já com 19 anos, nesse ano. Então, nós dois juntos ganhamos $7.500. Acho que a Luciana ganhava um pouquinho mais, talvez a Luciana ganhasse quase $1.000. A gente ganhava bem. Então, eu tive que abrir mão daquilo. Eu tive que fazer um tudo ou nada. Mas, e aí, detalhe, sair de $7.000 de salário. Às vezes a pessoa perguntava para mim, pô, cara, mas por que você precisou de dinheiro do cheque especial se você tinha 7? Cara, que eu tinha 23 anos, cara. Eu não estava 15 anos ganhando $7.000. Eu estava um ano ganhando $7.000. No ano anterior, talvez eu ganhasse 4. No ano anterior, talvez eu ganhasse 2. Você entendeu? E não tinha herança. Me casei aos 20 anos, a Luciana com 17. Nosso melhor presente de casamento foi uma televisão de 14 polegadas usada. Meu Deus. Nós moramos na entrada da favela Cavalo de Aço. Na nossa primeira noite dormindo em casa, teve um tiroteio. A gente ficou deitado no chão, olhando para cima e dando risada. Não é? Então, ou seja, não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Morava no Rio de Janeiro, não tinha geladeira, não tinha dinheiro para comprar geladeira. Quando eu me casei, foi assim. Então, eu não vim de uma situação onde eu recebi com muito carinho presentes de um apartamento montado dos meus pais, dos meus sogros. Nenhum deles tinha condição de fazer isso. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas eles não tinham condições de nos dar esse básico. Então a gente começou assim, a gente queria viver junto, queria casar, e estar junto para nós era uma prioridade, e a gente resolveu se casar. A Luciana não estava grávida, como muitos acharam na época, porque não é possível, o cara tem 20, ela tem 17, não, também não estava. E aí a nossa vida começou assim. Então, 3 anos depois, quando a gente decidiu abrir o WhatsApp, eu decidi abrir o WhatsApp 93, 94, isso mesmo, 2 anos e meio depois eu resolvi abrir o WhatsApp. Então não tinha dado tempo de eu juntar um dinheirão para abrir. Então tinha alguma coisa que eu tinha poupado, mais o empréstimo que foi necessário. Então varia muito de pessoa para pessoa. Eu não queria esperar. Assim como eu não queria esperar, casei. Não quero esperar, quero viver agora a minha vida com a mulher que eu amo,
Pronto. E na hora de abrir o negócio, aquele era o timing. Aliás, o timing é um elemento importante para negócio. Por que aquele era o timing? Plano real, empresas internacionais chegando no Brasil, a telefonia foi privatizada, as fornecedoras de serviços de petróleo também, várias empresas privadas, foi feita uma quebra de monopólio, não é? Real estabilizado, moeda estabilizada, o Brasil estava recém saindo de um período de inflação. Então eu fui treinado com inflação de 86% ao ano, aquele ano a inflação foi para zero. Então, aquele era o momento, aquele era o timing. Eu já não acreditava no produto que eu estava. A única coisa que me faria ficar naquela empresa seria o medo de abrir mão de um salário. Eu tinha 23 anos de idade e não existiria momento mais propício de eu assumir riscos na minha vida do que aquele. Então, a única coisa que me faria ficar seria o dinheiro. A única coisa que me faria trocar o meu sonho, o meu objetivo de realizar alguma coisa seria a minha covardia de abrir mão daquilo que eu tinha supostamente garantido na minha mão, e a gente sabe que não é garantido. E aí, você já leu o livro Ponto de Inflexão, já sabe o que aconteceu com essa empresa. Depois, se você quiser falar, você fala. Prova que estabilidade não existe, que eu não tinha nada garantido e que eu ter saído de lá foi uma boa decisão, entendeu? Flávio, falando um pouco do que você faz, há muitos anos você começou um trabalho na internet, que é a geração de valor. Acho que faz mais de 10 anos que você faz isso, certamente. 2011. Então, 11 agora. E numa época que era muito incipiente, existia pouco. Hoje, inclusive, você atua no mercado digital muito forte. Como é que você enxerga? Porque o que acontece? Muita gente que está aqui é advogado, médico, tem muito médico, muito profissional liberal que decidiu empreender na internet agora. Pode ser vendendo curso, pode ser expondo a sua imagem mesmo, fazendo do seu nome uma marca, enfim, ou lançando um produto físico mesmo de venda, creme, shampoo, 1 milhão de coisas. Como é que você vê o futuro desse mercado digital? A internet é um meio, e é um meio a mais que existe. Ele não é o único meio. Você tem negócios que acontecem em shopping centers, tem negócios que acontecem em lojas de rua, você tem negócios que acontecem em fábricas, em grandes corporações, empresas de tecnologia, empresas que vendem produtos, serviços, know-how, conhecimento, e você tem a internet. Durante muito tempo, a televisão foi o meio mais dominante. A própria WhatsApp investiu algumas centenas de milhões de reais na televisão, na TV Globo especificamente, quando era o meio dominante, isso até 2013, 2014, mais ou menos. Com a entrada da internet, o crescimento da internet e a frequência das pessoas nesse meio, e eu dou uma ênfase à frequência das pessoas nesse meio, porque aonde há pessoas, aí há oportunidade de negócios. As pessoas estão na internet. Antes estavam sentados na poltrona, hipnotizados por uma telinha de TV. Agora, as pessoas estão hipnotizadas pelo seu celular. Nós temos aqui quase 7 mil pessoas hipnotizadas pelo celular aqui, olhando para a gente. Porque, simplesmente, esse meio trocou. Esse meio ele saiu do meio televisivo e entrou aqui para a internet. Então, a internet ela é apenas mais um meio onde transações podem acontecer. Então, não tem nada de novo acontecendo na internet. O que acontece na internet agora é o que sempre aconteceu na televisão, depois antes era no rádio, nos jornais, na revista, agora a internet é mais um meio. Nesse momento, é um meio promissor que cresce e as pessoas têm nas suas mãos um aparelho que hoje é quase como uma extensão do seu próprio cérebro. Então, o relacionamento que as pessoas têm com o seu próprio celular é um relacionamento afetivo sério. Perca a sua carteira com todos os documentos, mas não perca o seu celular. Então, o celular é um negócio sério, não é? Então, nesse cenário, nós não podemos desprezar este meio. Então, tem muita oportunidade de negócio nesse meio. E não apenas oportunidade de entregar produtos digitais. Por exemplo, eu vendo cursos, eu vendo programas. Opa, desculpa.
Voltou aqui. Voltei? Tá Voltou. me vendo? Tô. Tá, é que para mim aqui ficou preto agora, eu não estou me vendo mais, mas você está me vendo? Estamos te vendo perfeitamente e te Ótimo. ouvindo perfeitamente. Pronto, então eu vou seguir aqui sem me ver. Qualquer coisa que mudar, você me avisa. Tá. Mas então, eu falava aqui que a internet, ela é esse novo meio, né? Então existem muitas oportunidades aqui dentro da internet, porque as pessoas estão aqui. Do que tem oportunidade? Eu posso vender produtos, como eu, por exemplo, eu estava dizendo que eu vendo programas que eu entrego na própria, são produtos digitais que eu vendo na própria internet, o EAD, o ensino à distância. Não é? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você fazia um mestrado em Stanford, por exemplo, ou em qualquer outra universidade dos Estados Unidos, e fizesse esse mestrado presencial, ele custava X. Se você fizesse o mesmo mestrado na mesma universidade, no formato online, ele custava X mais Y. Mais caro? Mais caro. Por quê? O programa é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, o diploma é o mesmo, porém online você otimiza seu tempo. E o seu tempo vale dinheiro. Então o mercado americano já percebe o ensino à distância como algo que tem mais valor, porque oferece uma proposta de valor maior. Então, eu morei aqui nos Estados Unidos por quase 12 anos agora, e meus próprios filhos estão se formando agora, vão começar o mestrado online, inclusive, nos Estados Unidos. É assim que funciona. É um pouco mais caro o que você faz no programa online do que o presencial. Isso já faz tempo. Aqui no Brasil, a pandemia acelerou essa percepção. Aquilo que era, de repente, não muito desejável, agora não. Não é que é legal esse negócio de estudar online? De repente, está o Flávio e o Summer aqui batendo um papo, onde tem pessoas que podem aprender na internet. Isso é a distância. Que diferença faria nós estarmos numa sala de aula ou aqui? A diferença talvez fosse um aperto de mão e uma foto. Fora isso, a gente entrega tudo aqui para as pessoas. E essa percepção do mercado aumenta as oportunidades de negócio na internet no setor de educação. Por exemplo, a quantidade de comidas pedidas por delivery também aumentaram muito na pandemia. A quantidade de deliveries feitos por supermercados, açougue, quitanda, amplificou as oportunidades de negócios digitais. O iFood decolou, bombou, porque as pessoas fazem esses trabalhos. O e-commerce, não é? O Mercado Livre, a Magalu, enfim, todas as outras plataformas de e-commerce que existem bombaram e não param de crescer e não vão parar de crescer porque as pessoas descobriram os serviços e as possibilidades que o online oferece. Dentro desse cenário, a pergunta que eu deixo para cada um aqui é: qual é o problema que você quer resolver? Qual é a oportunidade que está aí, ficando para você? Qual que esse timing exige ou nos oferece? Então, nós estamos num momento, Summer, que está só no começo, cara. A maioria das empresas não estão digitalizadas ainda. E estar digitalizado não significa apenas vender produto digital. Não, às vezes o produto é físico, mas o processo de aquisição de clientes é digital. Às vezes o produto é físico, mas o networking, a forma como você se relaciona com o cliente é digital. Então você tem N modelos que podem ser implementados. O cara é médico. Poxa, as pessoas que estão na internet precisam de médico? Claro que precisam. Precisam de advogado? Precisam de dentista? Precisam de um curso? Claro que precisam. Então, como eu posso me relacionar com essas pessoas e, de alguma maneira, prospectar clientes para o meu negócio? N maneiras de fazer isso. É o que nós fazemos, é o que eu faço aqui na Wiser Educação. Principalmente depois da pandemia para cá, a gente ganhou uma força muito grande digital. E óbvio que o meu tempo na internet ajudou bastante, minha percepção sobre esse universo, né? Ela me ajudou bastante, porque eu acabei imergindo nesse mundo 11 anos atrás, quando ainda não existia nada disso, de influenciador, não existia nada disso, mas a gente começou a se relacionar com as pessoas, e quando a gente começa a se relacionar com as pessoas na internet, a gente percebe, a internet é feita de pessoas. A internet são pessoas. Eu estou falando com você, que fala comigo, que tem quase 7 mil pessoas nos ouvindo,
E isso é uma relação humana, não é uma relação com a máquina. É uma nova forma de relação humana. Tem gente que casa, conhece a sua esposa na internet, casa, tem tudo na internet. É um lugar, é a nova praça pública do mundo, é a internet. Tem até linchamento na internet, em praça pública. Então, nós temos que nos civilizar de novo nessa nova praça pública. Né? Perfeito. Flávio, para terminar, o tempo voa, a gente já está com 35 minutos de live. Eu tinha duas perguntas, eu tenho uma pergunta que eu quero que você... Fique à vontade. É o seguinte, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas neste momento de, às vezes, incerteza, dificuldade, gente que perdeu a coragem, perdeu a fé, experimentou uma queda e não está enxergando uma saída, e que depois de ver uma live como essa e ter ouvido falar que um sujeito que se casou, tinha tudo para dar errado, se casou aos 20 anos, a lua de mel foi numa casa e tem a história da barata, Acabou a faculdade? largou a faculdade no primeiro dia, todas essas dificuldades que você passou, e para uma diferença brutal, essa é a expressão de padrão de vida entre o que você vivia e o que você vive hoje, isso certamente as inspira, inspirou a todos nós. Queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa, alguém que está nesse momento. A internet é um lugar que todos podem dizer o que quiserem. Isso é muito bom. Isso é excelente. Eu sempre acho, Sandra, que a gente utilizar os nossos exemplos de vida nos dão mais autoridade para a gente falar sobre um determinado assunto. Eu, no meu caso, gosto de dar os meus exemplos de vida para encorajar as pessoas. Porque você descreveu muito bem. Eu tinha tudo para dar errado dentro da ótica comum do sistema. Porque o mundo nos apresentou um caminho. E o que eu gosto de dizer para as pessoas é que este caminho que te apresentaram, você vai para a escola, termina o teu ensino médio, faz uma prova no Enem para ver que universidade você vai fazer, você escolhe uma faculdade, você vai trabalhar naquela área, porque aquela é a tua área que você decidiu. Eventualmente você pode fazer um concurso público, entrar na área pública, ou você pode seguir pela iniciativa privada, vai trabalhar ali por 30 anos e vai se aposentar pelo INSS. Seja na regra da CLT ou seja na regra do serviço público, você vai ter a sua aposentadoria. Esse é o mundo que te foi apresentado. E não tem nada de errado nesse mundo. Não tem nada de errado nesse mundo. O que eu gosto de dizer é que esse não é o único mundo que existe. Este não é definitivamente o único caminho disponível. Até porque muitas pessoas não se enquadraram naquele mundo. Naquele mundo que nos apresentaram, eu fui um excelente aluno. Eu passei em concurso público, eu passei nas melhores faculdades. Não é? Eu era um excelente aluno, mas fui expulso 2 vezes da escola. Uma delas uma escola militar. Eu fui aluno do Colégio Naval, meus amigos são oficiais da Marinha. E fui expulso. Então eu tinha tudo para dar errado. Mas não é a única alternativa. Eu, no meu caso específico, eu me apaixonei por uma menina de 15 anos, eu tinha 18. Me apaixonei por aquela menina. Me casei com ela aos 20 e ela tinha 17. E meu amor pela Luciana despertou em mim algo novo. Eu achei que eu precisava ganhar dinheiro. Você vê que uma mulher faz com um homem, né, Sandra? Eu me apaixonei pela Luciana e falei, cara, preciso ganhar dinheiro, cara. Pô, preciso dar um presente para essa menina, para esse anjinho aqui. Eu preciso ter dinheiro para me casar com ela. Era o que eu queria. Isso despertou em mim uma pressa que eu antes não tinha. Eu estava prestes a iniciar o curso de Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense. Já tinha desistido da Unicamp, que eu ia fazer engenharia da computação, mas já tinha desistido por causa da Luciana, que eu não queria ficar longe dela.
iria começar a licença da computação na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói especificamente, quando eu fui buscar um trabalho e, casualmente, entre aspas, eu fui contratado como vendedor de curso de inglês, uma matéria que eu detestava na escola. Detestava na escola. E era péssimo, inclusive, aluno dessa matéria, porque eu detestava, num curso de inglês. E aqui estou eu, 27 anos depois, com uma das maiores operações de inglês do mundo, a WhatsApp, que tem hoje aí, só na WhatsApp, mais de 250 mil alunos. Então, porque eu conheci um novo caminho. O caminho que eu conheci começou com vendas, depois o empreendedorismo foi um caminho natural. Então você pode ser um empreendedor, você pode ser um vendedor, você pode ser um sacerdote, você pode ser um atleta, você pode ser um artista plástico, você pode ser um produtor de conteúdo na internet, você pode ser um youtuber. Eu conheço youtubers que ganham mais de 300 mil reais por mês, alguns inclusive. Você pode ser um youtuber, você pode ser um cara que vende produtos. O único caminho não é aquele que te foi apresentado. Acho que essa é a primeira coisa. Se você não deu certo até hoje, às vezes você pode pensar, meu Deus, eu sou um fracasso. Eu já fiz esse concurso 4 vezes, 5 vezes eu não consigo passar. Eu fiz 3 vezes e não conseguia passar. Estudei em escola pública, até que eu passei no concurso. Sei lá, você já fez esse concurso 8 vezes e não conseguiu passar. Eu quero só deixar claro para você que o problema não está necessariamente em você. De repente você tem que buscar uma outra alternativa. Você tem que abrir os seus horizontes para novas possibilidades, para novas alternativas. E foi o que aconteceu comigo. Já muito cedo eu tive a felicidade de ter sido provocado pelo meu amor pela Luciana, que estou casado com ela, vou fazer 30 anos de casado esse ano, agora, completo 30 anos de casado. Em 1992 nos casamos, esse ano eu completo 30 anos de casado. Já casei 3 vezes com ela, já, inclusive. Fiz 3 cerimônias de casamento. Não é? A primeira não tinha nem fotografia, porque não tinha dinheiro, as outras já foi mais legalzinha. Não é? Mas eu digo que esse foi o meu gatilho. O teu gatilho pode ser outro, não precisa ser esse. O teu gatilho pode ser outro. Mas eu diria para você que existe vida além da CLT, existe vida além do serviço público. Não tem nada de errado você ser um executivo, fazer uma carreira, muito menos de você seguir uma carreira pública. Está tudo certo, são profissões dignas e importantes, necessárias para o país, mas não são os únicos caminhos. Existem outras possibilidades, você precisa abrir essas possibilidades, que infelizmente muitas delas não são apresentadas no nosso sistema de ensino. E às vezes você não se encaixou nesse esquema, você acha que sua vida é uma porcaria, tua vida não tem solução por causa disso. E eu digo que não é verdade isso, meu amigo. Talvez, eu quando fui expulso da Marinha, eu me senti péssimo. Fiquei sem moral com meu pai ficou triste. E ali com 17, com 18 anos, eu estava morando na casa dos meus pais, sem nenhuma perspectiva, sem moral, e pior, não é? Não, achava que minha vida era uma porcaria. Meus vizinhos tinham pena de mim. Coitado do Flávio, foi lá para a Marinha, se deu mal, foi expulso, entendeu? Essa era a minha situação. Mas uma circunstância da vida abriu um novo caminho para mim. E eu sigo esse caminho já há 31 anos. Eu sigo esse caminho. O que eu realizei nesse período? Eu abri uma escola, abri 24, abri 420 escolas, vendi esse negócio por quase R$1 bilhão. Eu e Luciana éramos os únicos donos. Abri clube de futebol nos Estados Unidos, construí um estádio, contratei o Kaká, contratei o Nani, criamos um dos maiores clubes de futebol profissional dos Estados Unidos. Vendemos agora esse clube também lá nos Estados Unidos. Recomprei a Wise, que hoje tem mais de 400 mil alunos em todas as suas iniciativas. O garoto que morava na boca da favela, que não tinha uma geladeira e que foi expulso da Marinha. Então, essa história eu conto não para colecionar algum tipo de medalha ou para me exaltar. Eu não preciso disso. Mas eu conto essa história para dizer que você também é capaz. Você precisa aprender, talvez, um outro caminho. De repente, você está insistindo nesse caminho. De repente, o caminho que te chama é outro. Então, vá à luta, que tu vai chegar onde você quer. Flávio Augusto, muitíssimo obrigado. Eu tive que desativar os comentários, porque agora eu vou até ativar novamente.
porque as pessoas não paravam de comentar, e aí eu falei, ó, vamos... aí voltou. Tô te vendo, você tá se Eu vendo? estou tentando, minha imagem não voltou mais, eu fiquei sem Tá, imagem. mas nós estamos te vendo Eu perfeitamente, também não vejo os comentários aqui, mas tudo bem, não tem problema, vamos nessa. mas as pessoas comentavam muito, então eu quis deixar as pessoas se concentrarem na nossa conversa. Flávio, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado pela gentileza de ter aceitado esse convite, ter conversado com as pessoas aqui. Eu tenho certeza que todos nós saímos inspirados de alguma forma e alguns modificados. Provavelmente essa live foi um divisor de águas na vida de algumas pessoas. Se 1%, se a cada 99, 1% saiu dizendo, gente, mudei hoje, a gente tem aí 80 famílias transformadas nesses 45 minutos. Isso faz parte também do seu caminho ou do seu chamado nessa vida. Muito obrigado, parabéns agora pelos 30 anos de casamento e por todas essas conquistas. Obrigado pela consideração mesmo, viu? Obrigado, querido. Um prazer estar com você. Sou aqui teu seguidor, admirador do seu trabalho. Você está de parabéns. Deixo o meu beijo para todos. Obrigado aí pelo carinho, por ter nos acompanhado. Valeu, Samir. Abraço, Fábio. Tchau, Um tchau. abraço. Até mais, querido. Tchau.